No ar, mais um episódio do ProNameCast. Vocês viram que algo mudou no nosso cenário, não é mesmo? Hoje, começando aqui com um cenário incrível para também receber um convidado que vai trazer um conteúdo que vai ser transformador para a sua vida. Hoje nós vamos abordar o assunto de finanças voltado para o reino. É isso mesmo. Como honrar a Deus através das nossas finanças? Você já se fez essa pergunta? Você já teve essa dúvida? Ou você em algum momento já sentiu que está patinando na vida, que não consegue progredir, que não consegue prosperar? Então hoje é o dia de ter respostas sobre o porquê que isso está acontecendo na sua vida, através aqui do assunto que nós vamos abordar com o nosso convidado. E vamos receber já ele aqui. Hoje nós estamos recebendo Emerson Santos, ele que é consultor financeiro com uma visão voltada para o reino. Seja muito bem-vindo, Emerson. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado, Elianai, pelo convite. Obrigado. É uma oportunidade incrível estar aqui fazendo parte do ProNameCast, falando de um assunto tão importante que é finanças com base na visão do reino. Pois é, eu acredito que a maior parte da população hoje tem muitas dúvidas, né, sobre como administrar as finanças da forma correta, sobre como cuidar do seu dinheiro, sobre como cumprir princípios também através, né, das nossas finanças, como honrar a Deus através disso, porque hoje muito se fala, né, sobre cumprir princípios, sobre ter uma empresa estruturada na palavra de Deus. Para você que está nos assistindo a primeira vez, nós sempre trazemos aqui assuntos voltados para o. Vou dizer aqui, ramo cristão, seria Sim, isso? Então, nós sempre trazemos assuntos que são alicerçados em princípios. sim. Mas antes de adentrar aqui mesmo no que nós queremos transmitir para você hoje, eu gostaria que o Emerson Santos falasse um pouquinho de quem é ele, da sua carreira, sua Sim. profissão. Vamos lá. Eu sou o Emerson Santos, hoje proprietário da Finex Brasil, uma empresa de consultoria e planejamento financeiro. E eu falo que na empresa a gente fala uma coisa muito importante que é trabalhar primeiro a parte de mentalidade, a questão comportamental que impacta diretamente nas nossas finanças, para depois a gente olhar para a parte da gestão orçamentária, a questão de planejamento financeiro. E Deus tem dado a oportunidade que ao longo desses 5 anos de empresa, mais de 20 anos de carreira, a gente tem ajudado pessoas e famílias a crescerem e a prosperarem, não só financeiramente, mas também em todas as áreas da vida. Ele só esqueceu de um detalhe, gente. Ele tem todas essas qualificações, eu não tenho dúvida, mas ele também é escritor. Isso. Como assim no ProNameCast nós não vamos falar sobre isso, não é mesmo, Sim. Emerson Santos? Ele participou de um dos livros de coautoria aqui sobre coordenação do Jackson Marx, que para quem não sabe é o meu esposo, amor. Te amo, ó, coraçãozinho para você. Grande Jackson E ele é o Marx. coordenador desse livro. O Emerson Santos tem um capítulo lá Sim. trazendo muito conhecimento sobre a área de finanças. Para quem quiser adquirir, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo que se chama ProMen, os processos que geram os homens prósperos. E eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre a Sim. participação, sobre a sua carreira também como Sim. escritor. Como que começou tudo isso, Emerson? Glórias a Deus. Quero dizer que é um privilégio eu ter escrito esse livro junto com o Jackson Marx, um grande mentor, um líder, e foi uma grande oportunidade, porque inclusive isso tem tudo a ver com as finanças em relação à questão de merecimento, né? De eu vou escrever, eu vou desenvolver. Eu falo que foi um divisor de águas na minha vida, ter escrito o livro do ProMen, não só ali externalizando os conhecimentos técnicos que eu tenho, mas fazer parte do ecossistema Pro, fazer parte do movimento, fez com que eu progredisse e evoluísse em várias áreas da minha vida e não só adquirisse insumos para também treinar e ensinar os alunos que fazem parte hoje dos atendimentos que eu faço. Uau! Eu sei que você também segue uma carreira de mentor nessa área de consultoria financeira. E quais são os problemas mais comuns, mais recorrentes que você atende hoje? Ou seja, qual a maior queixa da pessoa que te procura hoje para fazer uma consultoria financeira? Excelente pergunta. Eu sempre falo que na parte de finanças a gente tem 4 perfis financeiros, tá? A gente tem o endividado, aquela pessoa que não consegue pagar nenhuma conta, o inadimplente, aquele que paga as contas atrasados,
o orçamento base zero e o investidor. Esses 4 perfis, quando a gente olha para a questão financeira deles, é uma situação, tudo na vida é uma relação de causa e efeito. A situação financeira que eles chegam até mim é efeito. E esse efeito é oriundo de algumas coisas que a gente vai falar no podcast de hoje, que é crenças limitantes que foram originadas lá atrás, crenças de identidade, capacidade e merecimento. Por exemplo, crenças de identidade. Eu sou pobre, eu não consigo, as coisas não dão certo, rico não presta, gente bem-sucedida não vai para o céu. Então, essa série de coisas que foram colocadas lá atrás impacta diretamente. Uma das coisas importantes quando a gente fala da parte comportamental, não só a crença de identidade, mas a gente tem a crença de capacidade. Sabe quando você era pequenininho que você não conseguia fazer a sua tabuada ou a sua lição de matemática e o seu pai, de forma errada, ou a mãe falou assim, mas você tem dificuldade, mas você é burro, mas tal coisa. E isso impactou na forma com que você gerencia as suas finanças hoje. A gente vai entender ao longo do podcast que a gente tem a nossa parte consciente, que é o que a gente estuda, o que a gente faz, ensino médio, faculdade, pós, mas a nossa parte inconsciente, fazendo uma analogia, a parte consciente é 3%, a parte inconsciente é 97%. Então, esses 97% que é o inconsciente impacta diretamente no quanto de dinheiro que você faz, no quanto você gerencia as suas finanças e o quanto você progride na sua vida. Então, isso é extremamente importante, por quê? Porque dentro desses 4 perfis financeiros que eu citei, que é uma situação de efeito, quando a gente olha lá para trás, então, por exemplo, a pessoa que hoje é uma pessoa endividada, tem problema com finanças, quando a gente olha os pais dessas pessoas, eles também eram endividados ou tinham problema com finanças. A pessoa que gasta muito dinheiro hoje, o pai ou a mãe ou os avós gastavam muito dinheiro. Isso é importante da gente falar e da gente externalizar, porque dentro da parte comportamental, a gente tem a soma de 2 coisas: padrão de comportamento e poder das palavras. Padrão de comportamento é a forma com que o seu pai e o seu avô faziam as coisas. Esse padrão de comportamento ele é oriundo de outras 2 coisas, que é a sua criança interna, que todos nós temos, e o diálogo interno. Isso é extremamente importante. Por exemplo, uma situação que impacta muito um bloqueio, que é um dos bloqueios mais normais de acontecer, que é o bloqueio de escassez. Como que o bloqueio de escassez é formado? Quando o pai vai, e aí a gente tem lá nas mentorias, o pai vai até o filho, com o filho no supermercado, e ele chega e fala o seguinte, Elianai, não vai pegar determinado produto ou determinada situação, porque o pai não tem dinheiro. Então você não pode pegar queijo, não pode pegar Toddy, não pode pegar iogurte, porque o pai não tem dinheiro. O pai não falou isso por mal. Ele aprendeu isso com o pai dele e na cabeça dele, ele falou o seguinte, se eu falar para o meu filho que eu não tenho dinheiro, ele não vai ser pidão. Se eu falar que eu não tenho dinheiro, ele não vai ficar pedindo as coisas que eu não consigo pagar. Isso é oriundo de uma outra situação emocional que é capacidade de falar não. Explicando de forma muito prática quando você for falar com o seu filho, você fala, o pai tem dinheiro, o pai tem recurso, mas o pai hoje não irá levar essa situação. E é até interessante você falar sobre isso, que isso, além de instalar uma crença na cabeça da criança, isso também está passando uma mensagem muito forte para o mundo espiritual. Sim. Que é o quê? Eu não tenho dinheiro, mesmo sem ter. Então, você está contando para o mundo que você não tem dinheiro. Então, a tendência é, depois de você ir afirmando e usando cada vez mais essas frases, é que, de fato, você comece a entrar em uma escassez. Isso mesmo. Em escassez financeira. Então, você tira a energia do dinheiro, né? Isso Porque mesmo. quando a gente fica falando, eu tenho dinheiro, parece que a gente vai construindo Sim. uma energia. Parece uma coisa estranha isso daqui que eu tô falando. Gente, mas não é estranho. Tudo que acontece à nossa volta, ela é uma energia. O Sim. dinheiro também é uma energia, não é mesmo, Emerson Santos? E se nós queremos realmente trazer essa energia de prosperidade, nós temos que chamar essa energia de prosperidade e não renegar ela, né? E também querendo trazer aqui sobre a quebra de princípio, que é você falar que não tem quando você tem. Isso não deixa de ser uma mentira. Na verdade, isso é uma mentira formada. Porque uma vez que você tem algo e você está dizendo que você não tem, então você está mentindo. Aí que volta de novo no que você falou. É melhor dizer
que eu tenho, mas eu não posso dispor desse recurso para essa finalidade, do que você dizer eu não tenho por esses N fatores, que aqui nós vamos abrindo várias trilhas. Sim. Questão da energia, questão da quebra de princípios, a questão da mentira. E aí nós entramos aqui, quem que é o pai da mentira? É o diabo. Então, se nós estamos aqui realmente falando que nós queremos honrar a Deus com as nossas finanças, isso parte primeiramente da forma que nós estamos comunicando aquilo que nós temos e aquilo que nós não temos. Mas tem um detalhe também, algo que você falou, Emerson, lá no comecinho, sobre os 4 perfis, né? Que tem o investidor, tem o inadimplente, tem o endividado, mas você falou também do perfil base 0. E isso me trouxe uma curiosidade do que de fato se trata isso. Você pode me explicar, por favor? Posso sim. O orçamento base 0 é aquela pessoa que ela faz 10 mil reais e ela acaba gastando também 10 mil reais. Isso é uma coisa muito comum. Por quê? Geralmente a pessoa ganha 5 mil reais, ela tem um padrão de comportamento. Não só a casa que mora, o carro que mora, a escola das crianças, o restaurante que vai. Ela aumentando a questão do recurso, ela aumenta o recurso, ela aumenta o padrão de vida. E para resolver isso, o que a gente sempre fala? A gente tem 2 equações. A equação correta é receita menos investimento, e aí você tem o seu padrão de vida. O que as pessoas geralmente fazem, Elianai? Eu ganho dinheiro, eu gasto, se sobrar, eu guardo. O que acontece? Nunca sobra, porque ela não tem clareza e não tem projeto de vida. Então, muitas das vezes, as pessoas que têm um orçamento base 0, a gente tem alguns mentorados lá em relação a isso, eles não têm projeto de vida e eles não têm clareza do que eles precisam fazer para atingir determinados objetivos, e aí eles acabam virando o que a gente chama de pagador de conta. Ah, não, eu só quero pagar as minhas contas. O que a gente falou? Padrão de comportamento você precisa ressignificar e tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Se você fala que você vai ser um pagador de conta, pode ter certeza que você será um pagador de contas. Isso é importante porque, para resolver a questão do orçamento base 0, a gente precisa não só ter clareza de quem a gente é, e você falou uma coisa importante em relação à questão das verdades que Deus nos fala. Então Deus nos fala que a gente é forte e corajoso, Josué 1,9. Ele fala lá em Deuteronômio 28 que ele fez você para prosperar no campo e na cidade, se você for obediente, e para você crescer verdadeiramente. Ao invés de ouvir a voz de Deus e ouvir a verdade, as pessoas decidem ouvir a mentira, que é uma coisa do inimigo. Você não consegue, você é fraco, você não vai conseguir, isso não é para mim. E por que eu cito essa questão comportamental em relação à questão do orçamento base 0? Porque essas crenças impedem essa pessoa de ser promovida no trabalho, porque ela não desenvolve a habilidade e ela não tem a postura de demonstrar trabalho para ser promovida, ela não empreende, ela não faz uma série de coisas, ou, por exemplo, ela não tem o recurso para ir em determinado restaurante ou para fazer determinada coisa. O que ele faz? Ele não tem a crença de identidade clarificada e não consegue falar não. Aí ele vira um agradador. Ele está passando por dificuldade, mas ele é tão orgulhoso que ele não fala com ninguém, que acaba se endividando por querer aceitar as coisas, agradar a esposa ou o filho, e não se posicionou. Eu sempre falo que você deve dar o melhor para você e para sua família, mas antes disso você precisa fazer o recurso, desenvolver a sua capacidade de geração de riqueza. Hoje nós temos 2 pontos de vista muito diferentes relacionados a isso que você está falando. Existe o time que joga, né, que joga para um lado, que para você crescer na vida, para você ser próspero, você tem que pôr pressão em si mesmo e sempre ir buscando coisas que são melhores. Então você aumenta a sua crença de merecimento e você sempre busca, por exemplo, se você vai no mercado e é acostumado a comprar o café mais barato da prateleira, então esse time defende que a partir de você desenvolver essa habilidade de ser maior, você passa a comprar o café mais caro da prateleira. Então, Certo. ao invés de comprar só aquele café que é torrado, basiquinho, você vai passar a comprar um café gourmet, né? Que foi torrado a temperatura, não sei o que e tal. Então, tem essa diferença. Tem essa vertente, Isso, né? um time pensa dessa forma, que você aumenta a sua crença de merecimento, de autovalorização, e então você atrai com mais facilidade essa energia da prosperidade. Sim. E tende a
a realmente, vamos dizer, usar a palavra ficar rico com muito mais facilidades. Mas também tem o time que é o pé no chão, o time do planejamento, né? Então, o que que Sim, é? Você precisa planejar. Se você ganha X mil reais por mês, então você precisa saber em qual restaurante você pode ir, quanto você vai pagar de água, de luz, qual o seu consumo de mercado, de aluguel, ou qual o valor que você pode pagar de parcela de carro. Então, nós temos essas duas vertentes hoje, e nós sabemos que as duas são boas, porém, com né, tem os contras e os prós em cima disso também, né, Emerson? E sim. eu gostaria que você falasse sobre o seu ponto de vista relacionado a isso. Eu sei que você também é contador, então você é Sim, aquele cara que está ali sempre colocando os números em cada lugar certo. Eu sei que você também joga no time do planejamento, sim. mas pelo que eu te acompanho, eu sei também que você é a favor dessa mentalidade de desenvolvimento. Mas como que seria conciliar esses dois padrões para que a gente não saia ali da nossa rota financeira e não enfie realmente os pés pelas mãos e ao mesmo tempo a gente tenha esse crescimento gradual voltado para a prosperidade? Excelente pergunta e muito bem colocado. Uma das coisas que eu falo e é importante a gente desenvolver é, primeira coisa que resolve a questão do bloqueio de escassez é a questão de ser grato. Então agradeça a Deus pelas coisas que você tem. Levando em consideração isso, Helena, em relação a essa questão de prosperidade, muitas das vezes as pessoas acreditam que tem a ver com a questão financeira, o desembolso financeiro. Eu vou explicar as duas coisas. A questão de merecimento, então, estar num lugar bom. Não só o desembolso que você tem ali, mas em relação a essa questão de vai num restaurante bom e vai pegar, sei lá, vai tomar uma água, vai tomar um suco para estar num ambiente. Porque tem pessoa que é tão escasso que ela fala assim, eu não posso, eu não consigo, não dá para ir em relação à questão de estar no ambiente. Então, essa é uma linha em relação a você merece o melhor dessa terra e você pode fazer. Então, poder e você deve querer isso. Agora, o grande ponto é como fazer isso. E a esse como fazer, a gente vai para duas vertentes, que é a questão de custo e despesa. É extremamente importante, eu como mentor e como consultor, eu sempre falo para as pessoas que tem que tomar muito cuidado com a alavancagem financeira. A gente tem muitos, essa questão de ditados populares, principalmente cristão, que impacta e prejudica muitas pessoas que eu ponho o pé, Deus põe o chão. Ah, não, eu ponho o pé, Deus põe o chão, meu amigo, porque você tem que pegar aqui uma Porsche, uma Ferrari, meu amigo. Entenda o seguinte, você precisa se desenvolver de forma gradativa para fazer mais dinheiro e depois que você fizer mais dinheiro, aí você troca de casa, aí você troca de carro. Então, primeiro você faz para depois usufruir. Isso é extremamente importante. E aí, quando a gente fala de fazer mais dinheiro, você precisa desenvolver novas habilidades. Eu gosto sempre de citar uma frase do Albert Einstein que diz o seguinte: loucura é você fazer as mesmas coisas e querer resultado diferente. Então a pessoa, e aí é legal a gente falar porque é o seguinte: a pessoa que faz 5 mil reais ela tem um padrão de comportamento, a pessoa que faz 10 mil ela tem outro padrão de comportamento, a que faz 30 e a que faz 50 tem outro. Então quando a pessoa chega para mim e fala assim, Emerson, eu quero fazer mais dinheiro, eu quero ter mais liberdade financeira, eu quero ter mais qualidade de vida. Eu falo, legal, muito bom. Agora você está disposta a fazer o que as pessoas que têm mentalidade rica faz? A primeira característica de pessoa de mentalidade rica é eu crio minha própria realidade e eu sou autorresponsável. Então, ser autorresponsável é arrumar sua cama, ser autorresponsável é fazer exercício, ser autorresponsável é estudar, ser autorresponsável é treinar outras pessoas, ser autorresponsável é mentorear, ser autorresponsável é trazer legado para as outras pessoas, ensinar as outras pessoas. Então, isso é extremamente importante em relação à questão de autodesenvolvimento. Em relação à questão de como fazer, então, por exemplo, eu vou citar duas coisas. Uma, a questão da generosidade. Deus fala lá na sua palavra que o generoso prosperará. Você pode ser generoso abençoando uma pessoa com R$ 1, com R$ 100 ou com R$ 1 milhão. Você entende que a generosidade não tem a ver com o número, tem a ver com você pegar um copo d'água e servir a outra pessoa. Isso é ser generoso. Então, generosidade não tem a ver com o número. Porque tem pessoas que colocam uma coisa na cabeça assim, quando eu tiver, presta atenção, quando eu tiver determinado dinheiro, aí eu vou fazer isso. Não, porque quando eu tiver naquela casa, eu vou fazer isso.
A felicidade e a realização, ela está na identidade. Você pode ter momentos bons e momentos ruins, mas a felicidade, a prosperidade, ela está na sua identidade. Tendo consciência disso, e aí uma coisa importante, por exemplo, a generosidade, ela abre portas. Inúmeras portas, não só em relação a acesso, não só em relação a crescimento, porque as pessoas percebem o quanto você é próspero. Ser próspero é ser uma pessoa abundante, é uma pessoa que ajuda, uma pessoa que faz. Em relação a essa questão de como fazer em relação à austeridade, vou explicar duas coisas, a questão de custo e despesa. Antes de um dinheiro sair do meu bolso, eu pergunto para ele o seguinte, você vai sair, você vai voltar não só com mais recursos, mas qual que é a sua finalidade? Então, vou pagar um almoço e esse almoço vai gerar um negócio, vai fazer alguma coisa? É custo. Não tem objetivo nenhum, é uma despesa. Então, isso é importante porque despesa você diminui sempre. Mas isso aqui. Não é custo, é despesa. Então, eu preciso diminuir. Eu tenho assinatura de HBO, de Netflix, disso e disso. É custo ou despesa? É despesa. Então, eu preciso diminuir. É um custo. Eu pago isso aqui, é um documentário que eu vou aprender e eu vou colocar isso numa palestra. Então, é um custo. Você comprou um celular. Você usa esse celular para trabalho? Então, isso é custo. Então, custo você aumenta sempre, porque ele volta para você acrescido de juros, de rendimento e de crescimento, seu ou da empresa. E despesa você diminui. Então, isso aqui está dando retorno para mim ou não. Então, esse critério deve ser sempre utilizado em relação à postura financeira e comportamental. E até quero voltar aqui, é tudo muito interessante isso que você está falando, mas tem um ponto que me chamou a atenção, né? Tem muitas pessoas que elas assistem, hoje está muito em alta, né? Podcast dos milionários falando das suas empresas, como eles começaram, como eles fazem para multiplicar o patrimônio pessoal e o patrimônio empresarial, e do outro lado sempre tem alguém, né, que está ali, o que eu faço para chegar aonde esse cara chegou, onde essa pessoa chegou. E você tocou no ponto que eu chamo de aumento de capacidade, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho uma garrafa, deixa eu ver qual que é a capacidade dela. Aqui, ó, a capacidade dessa garrafa de água é 375 ml. Passou de 375 ml, o que vai acontecer aqui? Depois que encher essa garrafa, ela vai começar a derramar. Mas olha só que detalhe importante. A capacidade dessa garrafa é 375 ml, mas aqui ela não está completa. Ela está pela metade. Significa que ainda tem espaço para encher. E da mesma forma, é com as habilidades que a gente precisa desenvolver ao decorrer da nossa vida. Sim. Se a gente tem uma capacidade enorme, mas não consegue encher a capacidade que a gente tem, se torna assim estranho dizer que a gente quer mais, se a gente não deu conta nem de usufruir ou de aplicar ou de se desenvolver com aquilo que a gente tem. Ou seja, então ainda tem espaço para encher mais, para a gente, né, ir colocando dentro do recipiente próprio que a gente tem. O que eu quero dizer com isso? Né? Que você precisa se desenvolver na proporção da capacidade que você quer, ou do dinheiro que você tem, ou daquilo que você quer construir, e quando já não tem mais espaço dentro desse recipiente que você já explorou todas as N possibilidades, aí que você procura um recipiente maior. Eu posso migrar aqui para um recipiente, no caso de 500 ml de 1 litro, e ainda vai sobrar espaço, e dentro desse espaço eu começo o quê? De novo, estar em um ciclo. Só que agora eu tenho o quê? Eu tenho mais espaço, tenho mais corpo, eu tenho mais lugar para crescer. E da mesma forma as finanças, né, Emerson? Então a gente começa pelo pouco que a gente tem, vai construindo os dons, os talentos, porque eu vou até entrar nessa vertente aqui dos dons, que eu gosto muito de falar. Sim. Que o dom, ele, ao contrário do que todo mundo pensa, ele precisa ser evoluído. O dom não é assim, nasceu já sabendo fazer tudo. Não, né? Claro que algumas pessoas veem, mais tem facilidade, o dom. né? A zona de Isso, talento. algumas pessoas têm ali o dom de cantar desde pequeno, outros conseguem tocar um instrumento musical, mas existem dons dentro da gente que esses precisam ser o quê? Evoluídos, eles precisam ser trabalhados. Um exemplo é comigo que eu vim com o dom da música, de cantar e de tocar. Só que eu precisei fazer aula de música.
Sim. Por quê? Porque no começo eu era um pouco desafinada. Uhum. Hoje eu já não desafino tanto, mas foi o quê? Treino. Eu fui evoluindo ao longo do tempo. Excelente Quando eu colocação. comecei a tocar violino, eu não conseguia tirar uma nota, né? Ficava aquele negócio, parecendo um pernilongo, era uma coisa estranha. Só Uhum. que eu fui o quê? Fazer aulas, me desenvolver, melhorar ali a minha capacidade. Até na Bíblia, Emerson, tem a parte que fala dos dons e talentos, que ele traz o quê? Para as finanças, é Sim. voltado para as finanças, né? Quando o Senhor, ele vem numa determinada vinha e ele distribui ali alguns talentos, que na época talento era dinheiro, né? Quando Sim. se refere a isso, não é o talento de só habilidade, mas nós estamos falando de talento dinheiro. E aí vem o Senhor e para um ele dá 10, para o outro ele dá 5, para o outro ele dá um, e ele simplesmente dá ali eu acredito, né, na minha cabeça eu construo Sim. o enredo dessa forma, que esse Senhor ele passa ali todas as coordenadas do que você vai fazer a partir de agora, para que quando eu voltar esse recurso esteja multiplicado, para que você prospere, traduzindo para a Sim. linguagem de hoje, né? E aí ele vai e um determinado tempo, quando ele volta, aquele que tinha 5 multiplicou para 10, aquele que tinha 10 também multiplicou, mas aquele que tinha apenas um, olha só o que nós estamos falando de capacidade, Sim. como isso é profundo. Aquele que tinha apenas um, ele poderia também fazer algo para granjear e passar a ter 2, 3, 4, 5, dependendo, né, do esforço que ele fosse fazer. Mas o que que ele preferiu? Ele preferiu enterrar aquele talento. Sim. Ou seja, vamos traduzir agora para aquilo que nós estamos falando, ao invés de ele colocar nenhum investimento, vamos dizer que um talento seja equivalente a R$ 1, vamos Sim. dizer que ele colocasse esse R$ 1, ou esse R$ 1.000, ou esse R$ 1 milhão, seja o Sim. que fosse que valia na época, que ele investisse. Ao final, ele poderia dizer que ele teve ali um rendimento. Sim. Mas, ao contrário disso, o que que ele fez? Talvez ele foi para a festa, torrou Nossa. tudo, Gastou. Emerson. Foi para os restaurantes caros, foi para a praia, vou para Dubai, né? Fazer um brand, vou comprar um celular legal. E, ao final de tudo, onde que foi parar esse recurso? Ele não teve mais para onde crescer, ele não teve mais para onde usufruir. Ou seja, ele tinha uma garrafa aqui e ao Tinha invés uma dele oportunidade, né, de isso, transbordar, de crescer. ao invés dele transbordar e multiplicando tudo aquilo que ele tinha, ele simplesmente torrou tudo e acabou, né? E hoje a gente vê isso acontecendo cada vez mais no nosso dia a dia, principalmente através do branding. Porque Nossa, meu Deus do céu. hoje tudo é o Os brand, dublê, né? né? Tem os dublê aí. Tem. Então hoje tudo é o brand. Então Os eu vou dublê. mostrar que eu posso, quando na verdade eu não tenho como bancar tudo isso. Eu Ó, gostaria também de falar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas elas estão se afundando, Emerson, financeiramente falando. Eu sei que não é o caso dessas pessoas que estão nos assistindo. Essas pessoas que estão nos assistindo são pessoas que são conscientes financeiramente e uhum. estão realmente em busca de agradar a Deus através das suas finanças. Mas eu quero também aqui trazer um alerta, abrir os olhos de quem está ouvindo aquele time, né? Que você tem que sempre viver um degrau acima se você quer aumentar a sua energia. E Uhum. você já até falou sobre isso, mas eu quero reforçar ainda mais essa ideia de que você pode crescer, sim, Gradativamente. de forma gradual e ter o planejamento no mesmo nível, de maneira que você não vá se prejudicar e prejudicar a sua família. Eu gostaria que você entrasse assim bem deslavado mesmo, bem aberto nesse assunto. Entendi. Excelente colocação. Uma das coisas extremamente importantes de falar em relação à questão da prosperidade. Você trouxe uma coisa importante que é, na parábola, em Mateus 25, Deus fala a parábola dos 10 talentos, ele diz o seguinte, e é legal de falar para você. E o Senhor deu ao seu servo, cada um segundo a sua capacidade. Pensa o seguinte, todo momento, a toda hora, você avalia e é avaliado. Uma coisa que a Eliana colocou e muito bem colocado é você precisa desenvolver os seus dons e talentos. Ela mencionou que ela veio com o dom e o talento da música, mas ela precisou praticar, exercer. Então a gente tem isso com gestão financeira, com vendas, com planejamento. Tem pessoas que têm mais aptidão e pessoas que não têm aptidão. Mas a predisposição de aprender e desenvolver é uma coisa extremamente importante. Então, essa é uma coisa importante em relação a essa questão de disciplina de crescimento. Então, esse é o primeiro ponto. Por quê? Olha o que Deus falou lá na palavra, em Mateus 25, o seguinte. Quando ele voltou e viu que o servo dele tinha escondido o talento, e quantas pessoas estão aqui assistindo esse podcast que poderiam estar sentadas aqui, que poderiam ser nossos sócios, que poderiam estar empreendendo e não estão. Por quê? Porque ela escondeu o talento. Olha o que o Senhor falou para o seu servo.
eu deveria ter pegado esse recurso e ter dado aos banqueiros, que pelo menos eu teria o meu recurso acrescido de juros. Então, você que está assistindo esse podcast, pelo amor de Deus, não esconda seus talentos. Para de acreditar que as coisas boas, que o crescimento, que estar aqui, que fazer as coisas é só para o outro. Deus fala o seguinte, né, na sua palavra: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, essa questão não só de paternidade é autocuidado, autovalorização e autorrespeito. Comecem a acreditarem em si mesmo, comecem a exercer o que está escrito lá em Deuteronômio 28, porque Deus, ele tem inúmeras fazendas, inúmeras casas, inúmeras coisas para cada uma das pessoas que está assistindo isso aqui, e eles não só não têm isso porque não tomaram posse. As nossas bênçãos têm mais de 8.000 citações na Bíblia, mas nós precisamos pegar as nossas bênçãos, a gente precisa agir. Deus fala na palavra oração, orar mais ação. E tem uma série de pessoas que não estão agindo. Quando a gente fala de prosperidade, de crescimento, não só em relação a essa questão de multiplicar os dons e talentos, mas vocês são uma coisa importante, que é essa questão do branding ou do querer parecer. Quando eu cito que você é uma pessoa próspera, que é uma pessoa que tem predisposição, que cresce, que desenvolve habilidade, você faz as coisas de uma pessoa que é vencedor, que é próspera, e depois você tem. Então, é nessa jornada. Primeiro você é, depois você faz e depois você tem. Tem pessoas que alavancam financeiramente, quer parecer uma coisa que não são. E sabe uma coisa que é legal? Quando você quer parecer uma coisa que não é, fica caricato. Ah, mas meu amigo, você não vai no restaurante com as pessoas que você diz ser. Você não tem experiência de vida. Você não. Ah, você foi para. Quais são? Não só o vinho, não só o restaurante, não só as coisas. Tem coisas que tem que ser vivida. E esse viver, essa ascensão social, ela é progressiva. Tem algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas que contribuem para esse crescimento. Aí que eu pego um gancho também para falar. Volto de novo. Tudo começa nas pequenas coisas. Eu sempre falo assim, ó, nós não podemos querer ser como monstros, né? Nós não podemos querer ser grandes, sendo que nem o pequeno nós não fizemos. Sim. E quando eu entendi isso, uma coisa simples, né? Já Sim. faz muitos anos que eu executo isso, mas começa quando? Começa quando eu acordo. Sim. Começa quando eu abro os olhos. Primeira coisa que eu faço, eu vou esperar a empregada e arrumar minha cama? Não, 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 não. Sabe o que a gente faz? Postura. Já coloca os travesseiros no lugar certo, já dobra as cobertas se for o caso, ou então já ajeita os lençóis, já coloca o edredom, porque é a minha primeira tarefa do dia. Sim. É a minha preparação para fazer todas as outras tarefas. Então eu já estou ali contando para o mundo que a primeira tarefa já foi vencida e que todas as outras tarefas que eu preciso exercer ou executar durante o meu dia, elas também serão feitas. Eu já consigo eliminar algumas coisas por aí. Procrastinação, Sim. né? Então eu já tenho ali uma organização preparando para o meu dia, eu já tenho uma rotina da manhã. Outra coisa, entregar como primícia. Sim. Emerson, o nosso primeiro momento do dia, né? Qual que é? O que você faz no seu primeiro momento do dia? Eu, no ano passado, no início do ano passado, dia 1º de janeiro, eu fiz um propósito com Deus de que a minha primícia todos os dias seria dele. Glória a Deus. Por quê? Porque Parabéns. eu percebi que pouco a pouco o celular estava roubando o meu primeiro tempo. O primeiro tempo do dia é sagrado. O primeiro tempo do dia é o que determina como que vai ser o seu restante do dia. Se você vai ter um dia produtivo ou não, se você vai ter um dia de paz ou não, se você vai ter um dia estressante ou não, ou se o seu dia vai ser o dia inteiro rolando no Facebook vendo fofoca da vida dos outros, ou no Instagram. Né? Então, a importância de você começar pelo mínimo, né? Entendendo que a prosperidade começa nos seus atos e não no seu bolso. A prosperidade, ela começa nas suas ações e não na sua carteira. Então, não quer dizer que uma pessoa que ela tenha hoje, nesse exato momento, abra a carteira e tenha 10 mil na carteira e o outro que tem apenas 10 reais, não quer dizer que a pessoa de 10 mil é a mais próspera, não. Sim. Vamos analisar a vida dela, ver qual que é a base familiar que ela está carregando. Sim. Todas as áreas da vida, né? Isso, quais são os princípios que ela tem seguido na sua empresa, né? Como que ela tem exercido ou se comportado no seu dia a dia
E ali nós vamos realmente montando, né, um quebra-cabeça, montando uma planilhinha para entender qual é mais próspero do que o outro. Né? Sim. Então, é extremamente importante aqui nesse podcast de finanças dizer que a prosperidade ela é ditada pelas pequenas coisas. Com A certeza. abundância, a multiplicação, ela começa no pequeno. Aí agora vamos voltar aqui para os números, fazer Sim, uma alegoria. Então vamos dizer que eu tenho aqui 100 mil hoje para fazer realmente de investimento, Emerson. certo. Agora vamos falar como que funciona a cabeça de uma pessoa que é próspera e de uma que não é próspera. Vamos colocar isso assim de uma forma bem visível para você que Tá. está aí do outro lado. Vê, vamos fazer essa alegoria? Vamos sim. Uma coisa que é muito legal de falar dessa questão de mentalidade, né? É só ver quem ganha Mega Sena, Big Brother, as coisas, vai lá, ganha um dinheiro, primeira coisa que faz, compra um casa, um carro, faz uma viagem, comeu todo o dinheiro, acabou. E por quê? Porque a mentalidade dela é uma mentalidade de consumo, de gasto. A pessoa que. E aí é uma coisa legal, né? Que se todo mundo, se a gente pegasse todo o dinheiro, dividisse por todo mundo, passaria de 6 meses a um ano. A gente teve um estudo lá que voltaria para as mesmas mãos. Porque a pessoa que ela tem mentalidade de prosperidade, além de gestão, ela busca forma de multiplicação. Então eu tenho recurso e dinheiro serve para três coisas, gente: segurança familiar, a sua casa, a sua moradia, alimentação, realizar sonhos e objetivos. Então tem clareza do que ela quer para a vida dela, de curto, médio e longo prazo, e transbordar na vida das pessoas. Então a pessoa próspera, ela entende o seguinte: vou comprar uma casa. Mas qual que é o custo dessa casa? O que eu vou ganhar? Então a pessoa, em vez de comprar uma mansão lá, ela compra uma casa menor, ela pega esse recurso, coloca o dinheiro para trabalhar para ela investe numa empresa, ela faz uma série de coisas que a pessoa que não tem a mentalidade de prosperidade não faz. Então, assim, pessoas que têm mentalidade rica, têm clareza dos objetivos que, ela quer, que as pessoas querem da vida. Pode conversar com todo mundo que é bem sucedido. Ela fala assim: eu sei como é que vai estar minha vida daqui a um ano, daqui 2, daqui 5 anos. Eu sei para onde eu estou indo. Então, ontem a gente teve uma citação até do Flávio Augusto de a importância da visão. Nós sabemos para onde nós estamos indo em relação ao reino, em relação à nossa vida, em relação às coisas. Então, assim, tem clareza. Elas colocam o dinheiro para trabalhar para elas. Elas não vêm de hora. Então, ela empreende e ela pega um grupo de pessoas e fazem com que elas prosperem, com que elas cresçam. Então, isso é extremamente importante porque você consegue distinguir. E uma coisa legal que você trouxe, Helena, é a pessoa fala, ah, mas é questão de quantidade de dinheiro. Não é quantidade de dinheiro. Da mesma forma que você administra R$ 100, R$ 1.000, você administra R$ 1 milhão. Porque tem a ver Exatamente. com aquilo que você falou, de comportamento. Tem pessoas que com R$ 50 ela faz uma super refeição com R$ 100 e tem pessoas que com R$ 500 não sabem o que fazer. Sabe o exemplo que eu quero trazer aqui? Que é uma coisa assim super super básica da gente falar para você que é empreendedor, essa dica aqui vale ouro. Vamos supor que você disponha de um recurso de R$ 7, é um valor baixo, né? Sim. R$ 7 todos os dias por 30 dias. Uhum. Né? Qual que seria o pensamento do pobre? E pobre eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de mentalidade Isso. pobre. Uhum. Né? Então vamos lá, como que funciona a mentalidade da pessoa pobre? O que ela vai fazer? Vou comprar uma coxinha Isso. ou vou comprar um chocolate. E a mentalidade nobre, como que ela funciona? Vou colocar os mesmos R$ 7 em gestão de anúncios de tráfego pago Isso. para alcançar mais clientes. Desses clientes, né, vai ter pelo menos vamos dizer que venha 100 clientes e no final eu consiga fechar vendendo um produto aí seja de R$ 1.000, você transformou aquele pequeno recurso que você ia gastar em coxinha em mais recurso. Multiplicou o recurso. É mentalidade, então a mentalidade nobre, ela é uma mentalidade multiplicadora. Sim. Agora vamos colocar aqui todos os dias. Vamos quebrar uma aí que nem todo dia a gente precisa colocar, né? Mas vamos Sim. dizer que você tirou 2 dias aí para comer coxinha, para satisfazer ali, né, o seu paladar, Uma beleza? E recompensa, você né? teve os 28 dias colocando o restante do dinheiro em anúncios de tráfego pago. Quantos clientes você não alcançou e quantas possibilidades de vender o seu produto ou o seu serviço para essas pessoas. E isso eu estou falando de pouco dinheiro. Hoje o Sim. mínimo ali de um anúncio de gestão de tráfego pago é o quê? R$ 6. Tem É dia isso que se o mesmo. dólar cair um pouquinho, com R$ 5 por dia você já consegue alcançar mais pessoas. São 200, 300, 400 pessoas vendo o que você faz diferente. Né? Então, ó, de novo, volta. Gente, a base da prosperidade, ela tá no pouco.
Eu poderia aqui estar falando que você tem que colocar R$ 70 de anúncio de tráfego pago por dia. É Não é a legal? quantidade, né? O que você É, faz. exato. Então, é legal? É, você vai alcançar mais pessoas? Sim, você vai alcançar mais pessoas. Mas se você não tem ainda esse valor de colocar 70, 100, 200, 300 por dia, o que que você faz? Você pega o mínimo que você tem, Isso. é o dinheiro do chocolate, é o dinheiro da coxinha, ou se você, eu não como coxinha todo dia. Então tá bom, mas você come uma pizza no final de semana? Quanto que tá uma pizza gostosa no final de semana? Uns 80, É isso. De 90 80 a 100 reais. reais. Agora divide esses R$ 90 pelos outros A 7 dias quantidade que de passou. clientes que Quanto que poderia ter deu? vindo, né? Então vamos dizer que deu 80 por dia, aí vai dar o quê? 11 e pouquinho. Já é um orçamento maior para você captar mais clientes e você gerar mais recursos. Com Então, certeza. entenda, coloque isso na sua cabeça, que esse é um princípio que Deus ama. Eu Que não Deus vejo ama. Deus olhando lá em cima, não, isso aí tá errado. Gente, não. Então, tudo aquilo que tem a ver com uma mentalidade nobre, com nobreza, é um princípio de multiplicação. O E uma próprio coisa Deus muito nos ensina E uma isso. coisa muito legal quando você cita essa mentalidade de nobreza, o princípio da semeadura, o que que é? Você nunca deve comer semente, você deve comer fruto. Então Deus te preparou uma semente que é o recurso. Você precisa plantar esse recurso no tráfego pago e essa semente plantada vai te trazer o lead. Depois que esse dinheiro veio, que você fez a venda, você pega uma parte desse recurso e come, faz as coisas, mas outra parte você reinveste. Olha a importância de você exercer a semeadura. Então, a pessoa que vai lá e come o dinheiro e come a coxinha, ela está comendo semente. Então, você nunca deve comer semente. Você deve comer uma parte do fruto que essa semente te deu e reinvestir esse recurso. Isso é extremamente importante porque as pessoas de mentalidade nobre, as pessoas de mentalidade rica, elas fazem isso de forma tão regular que o custo de vida delas fica tão irrisório. Você fala, nossa, a pessoa tem um carro importado, tem um avião, as coisas. O próprio Flávio Augusto mencionou o seguinte: o meu custo de vida, hoje, o que eu gero de riqueza não é nem 10%, 20% do meu custo de vida. Por que que isso é importante? Porque pessoas de mentalidade nobre, elas não falam esse tipo de frase, não, se eu ganhar 5, 10, 20 milhões, eu vou parar de trabalhar. Elas são trabalhadoras. Elas sempre estão trabalhando, estão exercendo. Por quê? Porque elas fazem aquilo que, não só, e aí é uma coisa importante da gente desmistificar isso aqui, eu só faço o que eu gosto. Não. As pessoas bem-sucedidas, elas fazem também o que elas não gostam, mas elas atuam com sabedoria e com inteligência, delegando, gerenciando, mas elas sempre estão trabalhando. Então a gente tem até uma coisa importante, né, que as pessoas falam assim, saiam do operacional. Cara, você tem que estar no operacional, você tem que falar com o cliente, você tem que fazer as coisas. Você vai crescer os seus negócios, vai ter um time, mas é importante você estar ciente, é importante você algumas vezes descer lá, ver, conversar com o funcionário, ver a questão dos processos. Então isso é extremamente importante, porque quando a gente olha para a questão orçamentária, Helena, a gente tem três tipos de renda. Renda ativa, exercício do seu trabalho intraempreendendo ou seu prolabore e distribuição de lucro, renda extra e renda passiva. Então, muitas das vezes as pessoas têm uma única fonte de renda. Você tem que ter 2, 3, 4, 5, 8 fontes de renda. Hoje eu tenho prolabore, tem a questão dos dividendos do livro, tem venda do e-book, tem a palestra, tem a mentoria. Então, isso é importante porque é aquilo que você falou, e muito bem falado, que não é trabalhe e faça as coisas com o recurso que você tem. Se você não tem hoje, não só o acesso, e aí a gente tem a oportunidade na editora ProName, com vocês, de desenvolver o livro, cara, faça um e-book. Faça o e-book. Com o e-book você. Você não consegue fazer uma live. Cara, não consegue fazer uma live de 1 hora? Faz de 5 minutos, faz de 10 minutos. E uma coisa importante que a gente vê ao longo dessa prosperidade que Deus tem proporcionado para mim, para minha esposa, para nossa família, para vocês também, de o quanto que a regularidade e essa capacidade de constância, gradativamente você fala, nossa, quanto que Deus tem prosperado, quanto que a gente tem feito, porque a gente só continuou. A gente só fez, a gente teve uma visão clara, e aí é uma coisa importante, por exemplo, mas eu não consigo fazer uma palestra, vir para São Paulo, ou fazer uma mentoria. Quanto que custa um livro? Um livro é a maior fonte de sabedoria que nós temos. Desde a Bíblia até os livros que a gente tem do ProMen, Mulher de Excelência. Um livro custa, e aí tem livros maiores, mas entre 50 e 100 reais. E esse 100 reais que poderia...
pode transformar a sua vida. E aí nós estamos falando de novo de aumento de capacidade. Aumento de Porque capacidade. quando você lê, você expande a sua mente, você adquire conhecimentos, você enxerga um ponto de vista diferente, você Sim. enxerga uma trilha, né? Você vê uma trilha Nova trilha diferente. neural, né? Isso, você abre novas trilhas neurais de um conhecimento que você não tinha. Então, o livro ele é a forma mais em conta de você realmente expandir a sua mentalidade, de você aumentar a sua capacidade, de você abrir os olhos para coisas que você antes não conseguia enxergar. E o quanto aumenta a capacidade de negociação, aumenta conhecimentos gerais, aumenta, por exemplo, a pessoa não foi em determinado lugar, mas assim, ela pegou um livro de viagem, não só de Viena, do Japão, dos Estados Unidos, então assim, a pessoa tem conhecimento geral. E uma coisa importante que a gente vê quando a pessoa se desenvolve, inclusive está no livro lá, Como Influenciar Pessoas, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, que é como é importante você estar com uma pessoa que sabe conversar, né? Que sabe desenvolver, que a pessoa é culto. Você vai falar de macroeconomia, a pessoa sabe. Vai falar de gastronomia, a pessoa sabe. Vai falar disso por quê? Porque a pessoa tem essa sede, tem esse apetite, tem essa disposição. E isso é importante porque tem essa mentalidade de crescimento. Então a gente vê que pessoas nobres têm a mentalidade de crescimento e também tem a mentalidade de transbordo. Eu vou aprender, vou masterizar e vou ensinar. Isso é importante para desmistificar. Ah, mas eu não sei o bastante. Gente, tem pessoas que fazem curso ou de como criar e-mail, Helena. Ah, mas é tão... Para de falar. As coisas... Ah, mas é fácil. Só ensina. Se você passou por determinada experiência, né, que a pessoa não passou, você pode ensinar, pode ajudar. Exato, vou te trazer até algo que nós estamos vivendo. Nós estamos mentorando um casal de empreendedores, só que eles estão entrando no empreendedorismo agora. Eram pessoas que vieram do CLT e tinha vontade. A gente identificou que essa pessoa tinha o dom de fazer bolos, né? E nós ali começamos a mentorar eles, ensinamos como que eles iriam fazer para abrir um CNPJ, para ser um microempreendedor individual, para começar a faturar mesmo dentro de casa, sem ter que gastar, né? De início já com locação ou com um ponto de comércio, Muito ou com bem funcionários orientado. que iria Parabéns. conseguir fazer dentro da sua própria casa. E aí eu comecei a falar para eles sobre essa mentalidade de multiplicação, que mesmo nos pequenos negócios precisam ser desenvolvidas. Com E eles certeza. falaram, não, mas não tem como, porque, por exemplo, falei, você vai economizar nos insumos, então você vai pesquisar aonde que essa marca de Fazer melhor cotação. qualidade que você usa, aonde que esse produto de qualidade ele está mais barato. Isso é um tipo de economia. De Tá gestão, bom, de eu já comprei planejamento. mais barato. Não tem onde mais nada eu tirar recursos disso, ou economizar, ou multiplicar. E aí, esses dias eu tive acesso a uma propaganda que eu vou até aqui citar, da Infinity Pay. Eles lançaram uma modalidade na conta deles, onde eles proporcionam 0,5% de cashback em cima do valor que você gasta na conta deles. Sim. E aí, olha só, uma compra, vamos colocar aí uma compra de R$ 500, agora calcula 0,5% de cashback, quanto que não vai dar em cima desse valor? Para quem tiver a cabeça mais rápida, aí já faz a conta e já coloca. Dava para economizar mais ou não dava, Emerson? Sim, com certeza. Entendeu? Então, esse já é um tipo que você começa. São os ativos que você vai fazendo no pouco. Por quê? Se você gasta R$ 20, você tem ali o cashback que ele te retorna em dinheiro na mesma hora. Sim. Às vezes dá 79 centavos, dá R$ 1, dá R$ 2. Isso para as empresas pequenas. Mas vamos colocar em grande escala. No maior volume, No né? final, quanto que isso não dá? Então, eu dei um exemplo para eles. Nós estávamos fazendo uma cotação de uma compra que nós faríamos no Mercado Livre, por exemplo. Hoje, o Mercado Livre ele desenvolveu uma modalidade que ele também te dá cashbacks. Né? Então, você faz a compra e uma porcentagem do valor volta para você em cashback. Então, vamos colocar ali no padrão de R$ 500. Fez a compra de R$ 500 pelo Mercado Livre, você teve o cashback do proporcional, que você pode usar na próxima compra ou que você pode resgatar esse valor em dinheiro. Só que você também usou o app da Infinity Pay para fazer o pagamento dessa compra. Então, aquilo que você já comprou mais em conta, você já conseguiu ali um valor mais em conta de 10%. Já fez a cotação inicial, já contou com outros fornecedores. Já fez a cotação inicial, procurou o valor mais em conta, fez a compra. Só que nessa plataforma que você fez a compra, ela te disponibiliza cashback. Sim. E na plataforma que você fez o pagamento, no app da Infinity Pay, como um exemplo aqui, você também teve cashback. Né? Só que você vai repetindo isso dia após dia, cada coisa que você vai comprar,
chega no final do mês, gente, dá uma diferença absurda. Isso eu tô falando de duas coisas Sim, simples, né? Então, quando a gente vai subindo a conta dos dígitos, é lógico que a conta vai engordando também muito mais rápido. sim, Isso eu tô falando só de uma modalidade de cashbacks. Não tô nem falando que você precisa investir em ações ou no sim. mercado imobiliário, nem nada disso. Eu tô falando de recursos que está disponível para a gente no dia a dia e que qualquer pessoa pode entrar lá fazer uma compra no Mercado Livre. Existem pessoas muito consumistas. Para você aí que é muito consumista, já vou te deixar a dica. Se você compra muito no Mercado Livre, já vê se tem um sistema lá de cashback disponível para você pelo menos começar a fazer isso. Está Sim. consumindo, mas enquanto você consome, você já vai mudando a sua mentalidade, porque aquele pouco que vai retornar para o seu bolso, ele Sim. vai servir como um quê? Como um estimulante. Caramba, eu vou começar, né, realmente poupar. Então, do consumo observando esses pequenos detalhes que os apps, que as plataformas te disponibilizam de rentabilizar com a sua própria compra, você já vai abrindo os olhos que a mentalidade de investidor ela começa aí no Sim. pouquinho que você está fazendo. Uma coisa que é muito legal, Helena, de você falar e explicando para as pessoas aqui de forma muito prática a questão da gestão orçamentária e planejamento financeiro sempre falo para os clientes, isso que a Helena falou sabiamente antes de fazer qualquer compra de consumo, você precisa fazer 4 perguntas. Eu quero isso? Quero. Posso fazer? Não, não posso. Então, fazer 4 perguntas. Quero, posso, preciso e agora. Se a resposta de cada uma dessas 4 perguntas for não, você não vai fazer. Então, quero fazer? Quero. Posso fazer? Não posso. Então, não vou fazer. Quero? Quero. Posso? Posso. Preciso? Não preciso disso agora. Essas 4 perguntas vai fazer com que você não tome decisão de consumo e não adquira algo que não precisava adquirir. Se fez essas 4 perguntas, que é extremamente importante, que eu falo em mentoria, dentro da parte orçamentária, eu realmente posso, preciso e quero comprar. Você fez uma orientação muito importante, Helena, que é eu quero comprar, estou em condições de comprar. Eu vou comprar isso da melhor forma possível, seguindo a questão de cotação de no mínimo 3 para fazer a melhor compra. E diante disso, depois que eu fiz essas 4 perguntas, realmente posso e tenho condições de comprar, eu vou comprar da melhor forma usando o cashback, que é o que você citou na Infinity Pay no Mercado Livre, ou no cartão de crédito para ganhar milhas. Então, você tem a gestão que, comprando aquilo que você já precisava comprar no momento certo e que você tem recurso para pagar, você vai pegar milhas que você vai poder comprar passagens mais baratas, você vai ter que pegar produtos mais baratos, como você também vai ter feedback e vai ter cashback. Quando você tem essa consciência, você vê que você adquire as coisas da melhor forma possível e ainda volta recurso para você. Eu sempre falo que a prosperidade ela tem a ver com 2 coisas: acesso e informação. E o que a gente está fazendo aqui é dando a oportunidade de quem está assistindo esse podcast ter o conhecimento da Eliana, da Roche, do Emerson, especialista em finanças, trazendo todo o conhecimento que eu tive de 20, 25 anos com todos os clientes que eu tenho para as pessoas que estão nos assistindo e que têm a oportunidade muitas das vezes de conversar com a Eliana e com o Emerson. Hoje a internet ela nos aproximam muito. Então isso é uma coisa extremamente importante porque você vai comprando de forma mais adequada e ainda tendo recurso para si. Então, seguindo a metodologia que eu falei, do QPPA lá, do quero, posso, preciso e agora, você vai fazer a compra certa. Decidiu que vai comprar? Compra. Num mecanismo que vai voltar para você ou cashback ou milha. Ah, Emerson, mas eu não tenho cartão. Então a gente precisa desenvolver e organizar a sua vida para ter acesso a crédito. Muitas das vezes, hoje, muitos mentorados, as coisas, a gente tem essa questão de não saber lidar com o crédito. Ah, quando você gasta de cartão de crédito? R$ 5.000. Você não, cartão de crédito é um meio de pagamento. O seu desembolso financeiro é com alimentação, lazer, habitação, gasolina. Esses são os tipos de despesa. Meio de pagamento você pode pagar no cartão de crédito, no débito e no Pix. Então, o meio de pagamento é esse. No cartão de crédito, então você vai pagar à vista ou vai pagar parcelado? Se o custo, se o valor é o mesmo e você consegue diluir no fluxo de caixa, esse valor dilua no fluxo de caixa, pega esse recurso e coloca em tráfego pago, coloca para crescer a sua empresa, invista em marketing. Então isso é extremamente importante, porque serve tanto para a pessoa física, e lá na empresa a gente tem a parte empresarial,
como também na parte empresarial, que a pessoa precisa, mas eu tenho relacionamento com o fornecedor. A cada 6 meses, vai no mercado e cota, porque você precisa pensar no que é melhor para a sua empresa. Se ele estiver dando a melhor condição, você vai continuar com ele. Se ele não te der a melhor condição, você vai para um outro fornecedor. Exatamente. São as formas inteligentes de você ir multiplicando o seu recurso, mesmo que você ainda não tenha uma mentalidade de investidor, Sim. né? Eu acredito que a partir do conhecimento que nós estamos trazendo aqui hoje, você já vai ficar mais esperto que os centavos no final das contas, seja você um empreendedor iniciante, seja você um empresário de médio porte ou de grande porte, você vai ver que no final das contas, absolutamente tudo conta. Quer ver um exemplo que não foi nem na minha empresa, foi na minha vida pessoal? Uhum. Teve uma época que a gente fazia muitas viagens. Né, a trabalho. Só que eu gostava sempre de ir guardando as moedas que sobravam no pedágio. A gente passava em torno de 12 pedágios nessa nossa viagem. E aí eu falei assim, vamos ver quanto que eu consigo juntar por um ano só guardando os trocos de pedágio, Emerson. Aham. E aí eu comecei, toda vez chegava de viagem, né? Já pegava aquele bocado de moeda que vinha de troco e jogava dentro de uma caixinha que eu tinha. Quando chegou ao final de ano, fui abrir a caixinha. Emerson, tinha lá em torno de 4 mil reais dentro da minha caixinha. E eu não imaginava que tinha tudo isso. Eu falei, agora eu vou, né? Uhum. Foi algo que era para mim, Uma para o meu conquista, uso, né? para o meu uso pessoal. Isso seria. Foi um dinheiro que eu guardei Sim. e falei, no final do ano eu Vai decido. se presentear, né? Isso, vou me presentear. E aí eu pensei, vou fazer uma harmonização facial, vou Uhum. colocar umas boca, vou fazer uns botox. E aí fui na dermatologista, passei em 3 dermatologistas para saber. Só que aí no final me veio um incômodo. É por isso que a gente fala, né? De pedir para Deus mostrar pra gente qual é a melhor forma até de gastar o nosso dinheiro. E aí Sim. eu vim com aquele incômodo, falei, puxa, é algo que eu quero fazer, que eu tenho vontade de fazer, vai ficar bonito, vai. Só que o Botox, daqui 4 meses, não vai ter mais nada no meu rosto, eu vou ter que fazer de novo. O Sim. preenchimento, daqui 1 ano, eu também vou ter que fazer de novo. E seria muito legal, era uma vontade, mas aí, ao mesmo tempo, eu voltei para minha casa, né? Dei uma olhadinha assim, 360 graus, voltei lá no centro da cidade, passei numa loja de planejados, eu falei, é aqui mesmo que que o meu dinheiro vai ficar. E lá eu consegui mobiliar parte da minha casa, Parabéns. né? Então, assim, ó, daqui 6 meses eu não teria mais nenhum recurso. Mas e os móveis? Sim. Proporcionou um bem-estar para minha casa, para minha família. A gente, como mulher, tem, né? Tem esse aconchego, quero ver Sim. tudo bonito, tudo Desenvolvimento do lar, né? organizado. E os meus móveis não eram antigos, né? Uhum. A gente tinha que em torno de 7 anos de casado, fazia 7 anos que a gente tinha mobiliado a nossa casa, os nossos móveis estavam legais. Mas eu queria um ar novo, um respiro novo. E foi algo realmente que serviu demais para minha realização pessoal. Poderia muito Parabéns. bem ter gasto com o meu botox preenchimento. Hoje eu faço isso, não tem nada de errado com isso. Mas primeiro eu avalio o quê? As outras áreas que precisam de um pouco mais de atenção. Parabéns pela Né? decisão. Isso acaba sendo muito válido. Já fica a dica para você que está aí nos assistindo. Eu sempre vou voltar para a base. A base é o quê? São os pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença no seu dia a dia, tá? Mas só para a gente já tá aqui caminhando para o final, mas eu gostaria também de falar de algo que marca a infância das pessoas. E eu imagino que são poucas pessoas que nunca tenha ouvido essa frase. Uhum. Dinheiro é sujo. Você já Nossa, ouviu meu isso Deus do do céu. seu pai, da sua mãe? Eu ouvia. Então, não pega no dinheiro e depois põe a mão na boca. Ou então, não fica pegando em dinheiro porque dinheiro é sujo. E eu descobri que isso traz uma trava, né? Ele traz um bloqueio enorme para a Sim. nossa vida financeira de uma forma geral, da forma como a gente Dinheiro é uma bênção, enxerga né? isso, da forma como a gente enxerga o dinheiro. Então, essa simples frase que é muito utilizada pelos pais durante a infância com as crianças, ela traz realmente uma mensagem, ainda quando nós somos adultos, que fica lá gravado no nosso subconsciente, Sim. de que o dinheiro ele é algo prejudicial para a nossa vida.
né? Então, isso não é uma verdade. Eu gostaria que você trouxesse também a sua visão, de uma forma breve, sobre isso, para a gente realmente encaminhando aí pro final desse episódio, que foi incrível, né, gente? Deixa Glória a aqui já Deus. nos comentários aqui o que, que você está achando, o como isso está sendo válido para sua vida e como que isso vai mudar a sua perspectiva financeira daqui para frente. Muito bem colocado, Helena. Quando o pai fala assim, dinheiro é sujo, quem tem dinheiro, conseguiu dinheiro porque fez algo errado. Não sei. Quando você tem uma crença limitante financeira errado em relação ao dinheiro, o que que acontece na vida adulta? Você não tem o dinheiro. Então, assim, se dinheiro é sujo, eu não quero ficar com algo sujo. Então, é melhor eu não ter. Essa frase em específica trava, não só trava, mas faz com que pessoas bem-sucedidas, inclusive em mentoria, treinamento, médico, advogado, empresário, eles arrumam um jeito de gastar de dinheiro, de não ter investimento, de dar um jeito de se livrar do dinheiro. Porque essa crença limitante ficou tão atrás assim. Eu não tenho. Porque tem uma situação assim também, né? Não, quem tem dinheiro não é feliz. Não, eu sou pobre, mas eu sou feliz. Pelo amor de Tem até uma Deus. frasezinha que vai atrás do carro, o pessoal coloca: dinheiro não traz felicidade, então dê-me o seu e seja feliz. Deve ser. Do quanto que tem isso, né? Então, assim, por exemplo, dinheiro é uma bênção de Deus, dinheiro que nem você falou, é uma energia, e ele não pode ser o seu Senhor. O nosso Senhor é o Senhor Jesus, a gente tem que colocar Deus acima de todas as coisas. O recurso, o dinheiro, ele está aqui para nos servir. E quando você tem consciência disso, você entende o seguinte, o dinheiro ele é um instrumento para abençoar as pessoas. Então, é uma coisa importante, porque quando a gente fala da parábola dos 10 centos de Deus deu cada um segundo a sua capacidade, eu falo assim, Senhor, se a pessoa não tem capacidade, me usa como para ser o homem de 5 talentos. Me usa para ser o de 2, porque eu quero multiplicar. Muitas das vezes, Helena, o justo não prospera porque ele não exerce esse governo, ele não exerce aquilo que o senhor falou. Então, assim, a gente tem muitas pessoas desempregadas porque faltam empresários. A gente tem muita pessoa que passa por dificuldade porque tem pessoas que não lidam e aí por orgulho não dá o passo de, cara, eu quero aprender. Chama a Helenai, eu quero desenvolver financeiramente, Hermes, eu quero desbloquear essas crenças, eu quero prosperar. Então, a gente vai deixar aqui não só os contatos e tem os nossos acessos para que você evolua e progrida para que você seja um instrumento na mão de Deus. A gente está aqui para exercer os princípios da semeadura, para plantar, e da mordomia. Nada é nosso. Tudo é de Deus. Nós só somos administradores. E é importante também que nós, como nós estamos trazendo aqui uma visão cristã para as finanças, é importante que nós em todo o tempo busquemos, Emerson, entender de Deus e pedir discernimento a Ele como é que Ele quer que nós gastemos o recurso que Ele nos proporcionou. Eu sempre falo aqui que quando eu abri a minha empresa, quando eu formalizei a editora Proname, eu falei, Deus, eu vou fazer, mas eu quero que o Senhor seja o meu sócio. Eu quero que o Senhor me mostre quais são as pessoas que vão trabalhar comigo. Eu quero que o Senhor traga os clientes, os escritores, os autores que têm propósito para escrever com a gente, mas eu também quero que o Senhor me dê a habilidade e capacidade para gerir o recurso que vai entrar, né? E da mesma forma eu trago para minha vida pessoal, né? Até esses dias eu passei por um caso assim que foi chocante, eu diria, para mim, porque eu e o Jackson, nós fomos jantar em um restaurante, né, que não é um restaurante barato, digamos assim, é um restaurante muito bem requisitado, né, que a classe média costuma frequentar e que em outras épocas, ou dependendo das mesas que nós nos assentemos, falam, nossa, mas você foi naquele lugar, né? As pessoas ficam impressionadas. E quando a gente saiu daquele restaurante, eu saí me sentindo mal. Foi uma comida gostosa, foi uma comida excelente, é um ambiente super legal, um ambiente super agradável. E aí eu passei a noite sem dormir, coisa que não é normal para mim, porque eu sou boa de cama, sabe? Eu deito, durmo muito bem, o Senhor me dá um sono de paz. E aí nessa noite eu não dormi. E eu comecei a perguntar para Deus, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor quer falar o quê comigo? E sabe o que ele falou para mim, Emerson? Que dinheiro mais mal gasto, hein? Dessa forma, claramente. Caraca. Eu falei, como assim, pai? Tem uma Sim. comunicação assim muito, muito clara com ele. Eu falei, como assim? Ele falou, que dinheiro mais mal gasto aquele do restaurante.
procure coisas diferentes, procure coisas melhores, né? Então, assim, naquele momento foi o quê? A importância do entendimento e discernimento em Deus, né? Foi Deus me mostrando a forma que Ele quer que eu gaste meu dinheiro. Pelo ambiente, não sei, Para né? agir, Pode ter administrar melhor, né? isso, Agir de uma forma de mais exato, austeridade. tem N motivos para mim ter ouvido aquilo, mas principalmente que quando nós permitimos que Deus ele entre e acesse todas as áreas da nossa vida, ele vai me falar, ó, aquele lugar que você foi Vai te não foi orientar em cada legal, decisão, né? aquele recurso que você aplicou em tal lugar não foi legal, foi errado o ato de eu ter ido comer naquele lugar, o valor que eu gastei, não gastei muito Sim. naquela Mas é a noite. questão de buscar a Deus, né? O Mas, entendimento, o exato, discernimento. então tem coisas que não vão ser permitidas para mim, mas vão ser uma bênção para sua vida, né? Tudo depende do ponto de vista. Por exemplo, tem pessoas que são muito arrogantes, né? E também não são generosas no dar, que é aquilo que você estava falando. Você precisa ser generoso. Então, Sim. para pessoas arrogantes, o Senhor vai falar o quê? Você precisa dar, você vai servir o outro, ele vai mexer com o seu bolso, ele vai falar, você vai abençoar tal pessoa, você vai fazer isso por tal pessoa. Por quê? Porque é uma área que você precisa Ser ser desenvolvida, né? tratada, ser desenvolvida. Mas tem outras pessoas que elas dão até demais. E aí, o que o Senhor vai falar E para tem que elas? ver o que está por trás, né? Exato. Então, o que o Senhor vai tratar com essa pessoa? Já chega, aprenda a falar não, para de ceder o recurso que você tem. São duas Tem vias pessoas que são completamente. negligentes, né? Isso, então são duas vias completamente diferentes. Então, para você que está aí nos assistindo e que ficou até aqui, né, para entender como honrar a Deus através das suas finanças, tá aí, busca o discernimento no espírito, passe a perguntar para Deus, Senhor, o Com Senhor quer certeza. que eu gaste meu dinheiro com isso? Porque muitas vezes a gente pode, aquelas 4 perguntinhas que você falou, né? Sim. Posso, quero, preciso, agora. Muitas vezes eu posso, muitas vezes eu quero, muitas vezes eu preciso. Pode ser agora, mas você esqueceu de incluir a 5ª perguntinha, que para mim é fundamental. Senhor, é isso que o Senhor quer para minha vida? É assim Excelente. que o Senhor quer que eu gaste o meu recurso? Isso está no plano de Deus, isso é só para o meu ego, isso é para quê? Então a gente Qual a precisa finalidade disso, né? Desse entender exercício? e ter esse discernimento em Cristo para a gente honrar a Deus em absolutamente tudo que nós somos fazer nas nossas vidas. Tá? E eu já quero aqui finalizar agradecendo você que ficou aqui acompanhando. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha essa mensagem com alguém que precisa ter esse entendimento, não seja egoísta, né? Não coloque isso só para você, não guarde isso só para você, compartilhe com outras pessoas. Emerson, fala também aqui o seu arroba para as pessoas te procurarem, ter acesso, te seguirem no Instagram. O meu arroba é sou Emerson Santos no Instagram. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de gravar esse ProName Cash de um assunto tão importante que é finanças com a visão do reino, e entenda que o Senhor quer prosperar a sua vida para que você seja um abençoador do reino dele, que você possa abençoar, que você possa transformar a vida das pessoas. Então, se você ficou até agora nesse episódio, compartilha, curte, faz o que precisa ser feito, porque você é um trabalhador do Senhor Jesus. Outra coisa também, vou deixar aqui o meu arroba, arroba Elienay Moriá, tanto no TikTok quanto no Instagram, para quem quer me seguir. E também o arroba da editora Proname, arroba editora Proname, se escreve, mas se fala Proname. Antes de finalizar, também não posso esquecer de um detalhe importante. Você que nos acompanhou e tem acompanhado os nossos episódios anteriores, você viu que algo mudou no nosso cenário, gente. Fala aqui nos comentários se esse cenário não ficou incrível. E nada disso seria possível se não fosse a Estufa Digital. Nós estamos aqui no auditório com esse cenário de talk show, que é apenas um dos ambientes que nós podemos proporcionar para sua gravação profissional. Nós temos um auditório para sua palestra com capacidade de até 160 pessoas. Nós temos aqui o Estúdio Pictures, onde você pode fazer as suas fotos de posicionamento, gravar os seus conteúdos e até um espaço reservado onde você pode atender os seus clientes
e fazer a sua reunião. Então, vem para a Estufa, um lugar de crescimento e maturação acelerada. E para você que ficou aí, o meu muito obrigada, mas também eu quero aqui finalizar de uma forma diferente, Emerson, acho que você vai concordar comigo, e eu senti aqui de finalizar com uma oração, Glória a Deus. né, para ir aqui diretamente sobre a finança dessas pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, eu quero que você aí do outro lado feche seus olhos para a gente finalizar esse momento aqui. Vamos lá, Emerson. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que o Senhor proporcionou para nós aqui, pela vida do Emerson Santos, pelo conhecimento que ele trouxe aqui sobre finanças. Pai, eu te peço que toque no profundo do nosso coração nesse dia, para que nós sejamos cada vez mais sensíveis à sua voz, para entender aonde é que estão as travas, os bloqueios que nos impedem de ir para frente, de prosperar, de sermos pessoas mais bem-sucedidas nessa sociedade, porque nós sabemos que através da nossa vida, Pai, muitas outras vidas serão alcançadas. Então eu te peço sabedoria, eu te peço discernimento, eu te peço sensibilidade e um olhar estratégico para realmente conquistar e alcançar a abundância do Senhor nas nossas vidas. Para essas pessoas que estão nos assistindo, Pai, do outro lado da tela, que o Senhor venha alcançar, que o Senhor venha tocar e que o Senhor venha trazer revelações dos céus para que elas de fato entendam aonde está cada trava e o que elas podem fazer na sua empresa, nas suas finanças, na sua família, na sua casa, no seu lado pessoal, para serem pessoas mais bem-sucedidas, para que elas deixem de lado, Senhor, essa mentalidade pobre, e elas tenham mentalidades nobres, comportamentos nobres, uma vida nobre diante do Senhor. E eu te agradeço, Pai, por esse dia com muita gratidão. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, que você que está aí do outro lado seja abençoado e que esse tenha sido um dia realmente impactante na tua vida. Até o próximo episódio.